Bom, gente, um monte de perguntas agora, muitas. Fui dar uma banda aí de Jeep. Seguinte, vamos falar um pouco sobre Mu para vocês entenderem, que aí vai responder muita coisa de muita gente. Muitas pessoas ficaram presas no ciclo encarnacional Terra no período da guerra entre os Atlantes, Mu, mas principalmente entre Mu e os Anunnakis, tanto os Zeta Retículos quanto os gregos Zetas em geral, como os Nimbiruanos, no domínio do Anu, por causa da corporação Dracu-Anu. Então, essa guerra, ela começa mais ou menos entre 58 mil anos atrás, a 60, 61 mil mais ou menos, e foi um conflito muito complexo, porque Mu, que é o continente mãe de todos os genomas antigos, inclusive Homo sapiens, tudo, Mu foi responsável por mais de 25 genomas humanos, humanoides ou Homo sapiens, né, desenvolvidos em laboratório e colocados para desenvolver para o processo de repovoamento dos planetas de Satik e outros sistemas da zona neutra. Quando os Anunnaki chegam aqui com as suas propostas, seus projetos, suas coisas, eles queriam usar os humanos, os Homo sapiens, bem primitivos ainda, geneticamente para eles como escravos. E Mu não permitiu, por causa das diretrizes. Então isso gerou um conflito de interesses entre as diretrizes originais que Mu seguia, com base na aliança e na federação, e os interesses da corporação Dracu-Anu por trás, os Chopats. Então, tecnicamente, isso gerou um conflito que virou uma guerra. E os Anunnakis ameaçavam destruir a Terra por completo se não houvesse um concílio nessa situação. Então, o Conselho Espiritual de Mu optou por entregar, deixou Mu ser destruído e se transferiu para Agartha, tá? E aí houveram as divisões das cidades intraterrenas de toda a região do Anel do Fogo, né, como Titlan, Erx, Aurora, Telos e tantas outras que eu não sei o nome. Então, isso tudo envolveu várias questões. Por exemplo, as cidades de Telos, Aurora, Erx, etc., foram constituídas e ocupadas mais ou menos há 40 mil anos na nossa linha de tempo. Mas a guerra foi anterior. Então, tecnicamente, Mu, como continente, afunda por volta de 36, 35.500 anos atrás, na nossa linha de tempo atual. E depois sobra Lemúria, que é toda a costa do Atlântico Pacífico, desde a Califórnia até o sul do Chile. Aquilo vai mais ou menos afundar uns 24 mil anos atrás. Há mais ou menos 20 mil anos a Lua é colocada em órbita. E aí é a tomada de poder definitiva. Então, o que acontece? Todas as almas que estavam em missão dentro do processo de simulação do corpo avatar para desenvolvimento e aceleramento genético do Homo sapiens ou do Homo erectus, que viria a ser um Homo sapiens, estavam dentro do processo de simulação, ou seja, eles entravam em criogenia, encarnavam nos humanos, tinham relações sexuais com os deuses para acelerar, ou então eram feitas transfusões de sangue, transfusões genéticas, células troncos para aprimoramento que daria origem ao Homo sapiens, que era anão comparado aos elfos, aos nefilins e as raças que existiam em Mu, Lemúria e outros lugares, eram anões. Nós somos os anões do filme Senhor dos Anéis, tá? Se vocês pegarem as imagens que tem no Egito, no México, os humanos chegam na altura do joelho dos Nimbiruanos, né, dos Pleiadianos e Nibiru. Então esse é um fator que fez com que, quando o Conselho da Dracu-Anu assume o poder aqui, com os Chopats por trás, eles pedem para que todos os missionários que estavam já trabalhando no processo de aprimoramento genético humano permanecessem, mas fossem impedidos de voltar ao corpo criogênico. E a maior parte desses corpos é aprisionado na Lua, ou nas naves ou bases operacionais dos Chopats e dos Draconianos. Então esse é um dos marcos mais complexos. Se vocês verificarem nas sintonizações que o Shiva ou o Starher falam, a maior parte das pessoas começa a encarnar entre 50 a 20 mil anos, que são justamente os períodos das guerras, dos conflitos de Mu, Lemúria, a guerra na África, na Mesopotâmia, a disputa entre Marduk e Yahvé, ou Enlil, né? Então, é um período muito conturbado,
que é anterior ao dilúvio. Então a gente não tem registros, apenas lendas de um período sem muita informação real, certo? Então, esse é o porquê que muitas pessoas começam a encarnar e ficam aprisionados a partir do evento do conflito de Mu com os nibiruanos, os Chopates, principalmente os Zeta Retículos e os reptilianos, ok?